Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai abordar alguns tópicos importantes sobre a menopausa. Principalmente, o que acontece no seu corpo, por que surgem tantos sintomas, quando procurar ajuda e quais tratamentos realmente têm evidência científica. Primeira coisa é definir a diferença entre menopausa, transição menopausal, climatério e pós-menopausa. A menopausa é um momento de transição na vida da mulher. Eu chamo às vezes no consultório de segunda puberdade. Então assim, a mulher nasce menina, né? E lá aos seus 9, 10 anos começam a ter alterações hormonais. Essas alterações hormonais, que são capitaneadas pelos hormônios chamados sexuais, mas são os hormônios anabólicos, principalmente o estradiol, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, eles são anabólicos e vão mudando a mulher, fazendo ela ter mais gordura no quadril, criação das mamas, criação dos pelos, o cabelo fica mais sedoso, a pele fica mais tenra, enfim, desce a primeira menstruação, chamada menarca. Ela vai terminar, verdade, termina lá com seus 20 anos de idade, onde começa uma outra fase, é a vida adulta. E a mulher passa pela vida adulta, na sua saúde reprodutiva, tendo ou não seus filhos, mas menstruando regularmente, até que lá, a partir dos seus 40, 45 anos, o hormônio começa a mudar e chega a chamada menopausa, que é a última menstruação. Então, a menopausa, definindo menopausa, são 12 meses sem menstruar. Mas antes de acontecer a menopausa, que é a última menstruação, assim como foi a primeira menstruação, foi a menarca, acontecem sintomas. Então, o início da transição da menopausa, que pode ser chamado de perimenopausa, começa às vezes 10 anos antes da última menstruação. Então, se a última menstruação chegou, deixou de chegar, melhor dizendo, com seus 50, 55 anos, a transição menopausal pode ter começado com 41 anos. Então, o climatério, que é a chamada segunda puberdade, compreende esse tempo de transição, que começa ali aos 40, 45 anos e termina aos 60 anos, que é quando começa uma nova fase, que é a vida idosa. A vida idosa também tem o seu período, que vai até o que a gente chama de velhice, que começa aos 75 anos, e começa a outra vida, que é a vida anciã, até a gente deixar esse tempo sagrado chamado corpo. Essas são as fases da vida da pessoa. E eu consegui definir exatamente o que é menopausa, a última menstruação, transição menopausal, que é esse período que pode ser chamado de pré-menopausa também, e o pós-menopausa é depois da última menstruação, que vai ali talvez dos seus 52 até os seus 60 anos, até chegar à vida idosa. Todo esse período de transformação, que eu chamei de segunda puberdade, eu também posso chamar de climatério. E assim são as fases que a mulher passa na vida. Uma coisa importante, que eu falar da menopausa, dessas definições, é entender que tem os seus prazos. E esses prazos, esse tempo esperado, às vezes pode mudar. Então a gente considera uma menopausa fisiológica a partir de 45 anos. Quando a mulher para de menstruar naturalmente entre 40 e 45 anos, é chamada menopausa precoce. E quando a parada da menstruação vem antes dos 40 anos, a gente não chama mais de menopausa, a gente chama de insuficiência ovariana prematura. E por que esse ovário ficou insuficiente prematuramente? E por que o ovário também deixou de funcionar no seu tempo, na menopausa? Acontece que a mulher nasce com um número determinado de ócitos, de sementes dentro do ovário. Essas sementes, elas são liberadas a cada ciclo menstrual durante toda a vida da mulher. Ela libera um óvulo por mês, mas na verdade ela gasta mais, porque o ovário ele passa por uma inflamação interna e aí algumas células, alguns óvulos, eles sofrem o que a gente chama de apoptose, que é uma morte programada. Então, todo mês a mulher, por estímulos hormonais,
faz a captura, né, de vários óvulos, em torno de 10, 15 óvulos, a regressão de muitos e um deles vai ovular e pode gerar uma criança, um filho, no período reprodutivo, né? Quando os óvulos estão se formando, ele tem uma fase, a fase inicial, que é a fase proliferativa, que é produzido o hormônio principal da mulher, que é o estrogênio. Então, esse estrogênio é um hormônio muito importante, mas não é o único, porque depois que acontece a ovulação, o óvulo passa a ser chamado de corpo amarelo e começa a produzir a progesterona. Então, dentro do ovário acontece isso. A primeira fase folicular produz mais estrogênio e a segunda fase, a fase lútea, que é levada pelo corpo amarelo, corpo lúteo, produz mais progesterona. O ovário e a suprarrenal também produzem testosterona durante a vida, que tem uma menor função na mulher, mas não significa que não tenha função. Ele é muito importante também para a mulher, para o ganho de massa muscular, para a saúde de uma forma geral. Mas o hormônio que realmente define a mulher como mulher e tem uma influência durante toda a sua vida é o estrogênio. E por que a mulher entra na menopausa? Porque o ovário, ele para de produzir os óvulos de uma forma regular, então as células foliculares do ovário não produzem mais estrogênio. Então, na primeira fase desse momento de transição, a primeira coisa que acontece não é parar o estrogênio. O ovário para de ovular. Se ele não ovula, ele não produz mais tanta progesterona. Então, um dos primeiros sintomas é por falência da progesterona. O que a mulher sente na deficiência da progesterona? Muitas vezes alteração da TPM, do fluxo menstrual. Com o tempo, a partir dos 35 anos, pode ocorrer a diminuição da testosterona e pode estar influenciando, às vezes, a questão da libido. Isso tudo antes da menstruação parar, que é o que é chamado da menopausa. Agora, quando o estrogênio deixa de oscilar, que ele oscila muito até parar, quando ele oscila na pré-menopausa, ou na transição menopausal, melhor dizendo, essas oscilações levam a mulher a ter oscilações de humor também, né? E o efeito é no corpo todo. Então, o que acontece quando começa a deficiência da progesterona, que é um dos primeiros sintomas desse período de transição? A primeira coisa é, às vezes, intensificação da TPM, principalmente a irritabilidade. A pessoa começa a ter mais oscilação do humor. Por alteração da TPM, pode alterar o fluxo menstrual também, que muitas vezes pode vir antes, uma antecipação da menstruação ou aumento do fluxo. Ainda por alteração da progesterona, pode ter alterações do sono. A pessoa pode ficar com sono mais superficial ou até com insônia. Isso tudo, gente, antes da menopausa, antes do sangramento parar. Nesse momento, existem pequenas mudanças que a gente pode ter que estar atento aqui. Assim como a alteração da progesterona, também pode ter a alteração da testosterona. Essa pode começar a acontecer até antes da progesterona. É muito mais sutil, porque a mulher não tem tanta testosterona assim. E um dos principais sintomas é a disfunção sexual. A diminuição da libido, muitas vezes, ou até às vezes diminuição da força muscular, dificuldade de ganho de massa muscular. E, finalmente, o sintoma mais proeminente seria os sintomas derivados do estrogênio. A primeira coisa que acontece no estrogênio é oscilação. O estrogênio sobe e desce. E aí tem muita irritabilidade, indisposição, cansaço. Sangramento forte, parada da menstruação. Calores, fogachos, suor, à noite, insônia. Isso tudo já são sinais que a menopausa está chegando, até que ela chega. Então, gente, essa é a transição menopausal e por que ela acontece. Agora eu vou explicar um pouquinho para você mais sobre os efeitos nos órgãos. Quando a mulher apresenta a queda abrupta do estrogênio e da progesterona e da testosterona, ela entra no que a gente chama de síndrome metabólica da menopausa. Essa falta desses hormônios que são anabolizantes naturais da mulher, que fizeram efeitos durante toda a vida, essa queda abrupta causa problemas
na mulher como um todo, não são problemas só sexuais. E eu vou começar falando aqui de uma questão de risco. Então, durante toda a vida, o homem tem 2 vezes mais risco cardiovascular do que a mulher, até a menopausa. A partir da menopausa, 50 anos de idade, a mulher passa a ter 2 vezes maior risco cardiovascular do que o homem, até 60 anos. Com 60 anos, os riscos se igualam. Então, na verdade, se a mulher, na transição menopausal, a partir dos 40 anos, começar a fazer um tratamento, acompanhamento dos efeitos dessas oscilações hormonais, ela pode minimizar o seu risco cardiovascular e não entrar nessa terrível estatística de aumento do risco cardiovascular, que é o quê? Infarto, derrame, pressão alta. Outro risco importante também, derivado da oscilação hormonal, são os riscos metabólicos. Então, a deficiência hormonal vai ter efeito no seu metabolismo, principalmente com perda de massa muscular, com diminuição da taxa metabólica basal e com acúmulo de gordura abdominal. Isso tudo intensificado com as perdas, com a diminuição dos hormônios. Então, isso pode levar a diabetes, resistência insulínica, às vezes problemas da tireoide, tudo levado por essas oscilações hormonais. Outro impacto muito importante dessas oscilações hormonais, da queda do estrogênio, que caracteriza realmente a menopausa, são os efeitos nos ossos. Então, os ossos eles são produzidos a partir de uma célula chamada osteoblasto, que é estimulada pelo estrogênio. No momento que o estrogênio cai e não é reposto, o osteoclasto, que é o que come os ossos, aumenta. E aí a mulher começa a ter maior perda óssea. Então, eu estou falando de riscos cardiovasculares, riscos metabólicos, riscos ósseos e também riscos neurológicos. A gente sabe que a intensidade das ondas de calor está diretamente relacionado a pequenas alterações vasculares do lóbulo frontal cerebral. Isso tem uma evidência científica muito forte, dizendo que essa intensidade do fogacho está diretamente relacionado à incidência de demência do Alzheimer, mais em mulheres que não trataram em terapia hormonal nessa fase. Então, gente, falando da terapia hormonal, a terapia hormonal é, sim, o melhor tratamento para a transição menopausal e a menopausa. Para que ela seja realizada com sucesso e segurança, é preciso começar oportunamente no início da transição, ou seja, muito antes do final da menstruação, que é a menopausa. Então, já no início dos sintomas, com seus 40, 45 anos, iniciar esse acompanhamento, iniciar às vezes só com a progesterona, depois iniciar talvez com o estrogênio. Entender que a terapia hormonal, por evidência científica, é o tratamento mais eficaz e com maior consequência e melhor qualidade de vida para a mulher. Mas ele não é milagroso. Quem faz milagre somos nós a cada dia. Então, sempre que a gente fala, tem alguns pilares. A terapia, o tratamento, as injeções são importantes. Mas o pilar mais importante é você que faz. É a atividade física diária, é a sua constância, determinismo para todo dia fazer sua atividade física. Uma alimentação equilibrada, a gestão emocional é muito importante. E quando eu falo da gestão emocional, eu falo dos relacionamentos, a gestão das suas relações diárias, seja no trabalho, seja familiar. Isso é muito importante, você estar bem todos os dias, procurar viver feliz. O sono é fundamental, a gente passa aí 1/3 da vida ou mais dormindo, e ele é muito importante para reparar as nossas células, para fazer a gente ganhar massa muscular, para a gente melhorar o nosso metabolismo. E muito importante também, aquela mulher que tem contraindicação absoluta da terapia hormonal, tem terapia não hormonal para ser feita também. Ainda mais hoje, com tantas novidades. Então, a deficiência da testosterona pode ser tratada com sal-palmeto, com feno grego, com vários tribos terrestres e tantos outros fitoterápicos. Mas, de novo, o mais importante não vem de fora. O mais importante vem de dentro. Vem da sua determinação de querer ser melhor a cada dia. A menopausa não é uma doença,
mas sofrer também não é natural. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com outras mulheres e continue me seguindo aqui, que eu vou estar trazendo sempre novidades atuais e baseadas em evidências científicas. Até lá e até a próxima!